Então tá bom. Nós damos início ao nosso momento de reflexão e oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o cântico Tu és fiel, Senhor, que vem ao encontro também do nosso tema de hoje, que é sobre fidelidade. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Com esse hino, então, nós já de alguma forma antecipamos o tema do nosso estudo de hoje, que é sobre fidelidade, e vamos olhar, né, dentro do contexto dos frutos do Espírito, né, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é a sequência dos estudos que nós estamos trabalhando,
E vamos ver hoje, então, o que se entende por fidelidade, né, dentro do contexto também dos frutos do Espírito. Tá? Então, o que significa isso? Quando nós olhamos para o contexto, para a palavra fidelidade, ou como ela é usada no contexto de uma forma geral, é muito comum nós, por exemplo, ouvirmos falar em fidelização de clientes. Então, as grandes empresas, as grandes marcas, elas tentam fidelizar os clientes, os consumidores, né, para que eles sempre, de alguma forma, consumam o mesmo produto. Então, há uma série de atrativos, né, que essas empresas, de alguma forma, usam em relação àquilo que oferece, em relação à sua marca, né, e dessa forma, então, elas tentam puxar, né, os clientes para consumir o seu produto. Então, a palavra fidelizar ou fidelidade, ela é usada também, obviamente, num outro contexto de marketing e consumo, né? Mas não é exatamente nessa linha que nós vamos estudar aqui. Mas não há como negar de que essa palavra ela está presente aí, né? Em muitas situações diferentes, né? Desse contexto bíblico também. Quando pensamos numa definição do que é fidelidade, né, a palavra vem de fé. A, a mesma palavra que se usa para fidelidade, né, a origem dela é fé. Né? Então, ela tem a ver justamente, de alguma forma, em depositar a fé em alguém. Né? Então, nesse sentido, vem a palavra fidelidade, né, que vem de fé. Então, tem tudo a ver com esse contexto espiritual também, né? Fidelidade ou fé. Que, traduzindo, de uma forma geral, significa ser leal, digno de confiança, né? Então, seria uma tradução possível. E quando olhamos para o contexto bíblico, principalmente, vamos perceber que desde o princípio da Bíblia, Deus, de alguma forma, ele faz alianças e pactos com o ser humano. Na verdade, isso já acontece lá quando Adão e Eva acabam se afastando e Deus diz, né, que vai providenciar um Salvador. Então, lá em Gênesis 3,15, ele já mostra a primeira aliança que ele faz com Adão e Eva, né, de providenciar um Salvador. Então, de alguma forma, já podemos antecipar um pouco dessa ideia de fidelidade, que significa também aliança. Então, ela tem muito a ver sempre, né, com pacto, né, que nós vemos desde o início da Bíblia. Um dos acontecimentos, talvez mais marcantes do Antigo Testamento, é o momento da construção da Arca de Noé, com o dilúvio, e quando Deus sai, quando, aliás, depois passa o momento do dilúvio, e Noé sai da arca novamente, né, ele vê o arco-íris, né, que é, na verdade, uma forma de Deus mostrar para ele que nunca mais haveria esse tipo de situação. Então, é uma aliança, é um pacto que Deus faz, no caso ali, com Noé. Então, mais um momento em que Deus faz um pacto. Então, percebe-se sempre essa fidelidade de Deus em relação ao ser humano. Então, é Deus, na verdade, que é fiel, né, em tudo aquilo que ele faz. E ele sempre mostra de novo, sempre acena de novo ao ser humano com alguma possibilidade, né, poderíamos dizer assim. Assim, no Antigo Testamento, por exemplo, eles construíram a chamada Arca da Aliança, muito conhecida aqui, foi construída, e ali eles colocavam, por exemplo, os 10 mandamentos, e onde o povo ia, eles levavam a Arca da Aliança. Era justamente, né, essa aliança que Deus fez primeiro com Abraão, né, como sendo o seu povo, e depois o povo de Israel, né, como um todo, representava isso, e eles carregavam essa arca, né, para onde eles iam. E essa arca era, na verdade, uma forma visível, pode-se dizer assim, desse pacto que Deus fez com o seu povo, né, quando ele disse: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo.
eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer tudo por vocês, e através de vocês, o mundo vai me conhecer. Então, foi esse pacto que Deus fez com o seu povo. Então, mostrando aí também a sua fidelidade. Que depois, passando para o Novo Testamento, esse pacto, ele se efetiva através de Jesus Cristo. Aquele primeiro pacto que Deus fez com Adão e Eva, quando ele disse, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, então ali Deus já estava prometendo a salvação para a humanidade. Então ele fez um pacto, né, que ele salvaria o seu povo, e que se efetiva aqui através de Jesus Cristo. Então a fidelidade de Deus, né, ela sempre se manifesta de novo, quando Deus vai ao encontro, quando Deus toma a iniciativa e ele faz em favor do ser humano. É sempre uma ação dele, é ele que faz. E, de alguma forma, está muito bem traduzida também no Novo Testamento, na última ceia, né, quando Jesus está reunido com seus discípulos, e lá ele, então, está tomando a ceia pascal, né, mas ele usa justamente aquele momento e fala de um novo pacto. Diz, né, que agora esse pacto que foi feito lá no Antigo Testamento agora passa a ser diferente, né? Então, diz, esse é o Novo Testamento, né, ou o novo pacto, né, que eu estou fazendo, né, que eu vou dar o meu corpo e o meu sangue para salvar a humanidade. Então, aqui também, né, o testamento ali, a ceia, é nada mais que um pacto que Deus faz através de Jesus Cristo, e que é estendido para todos nós hoje. Então, dessa forma, o que nós vemos? Quando se fala em fidelidade, o primeiro ponto importante é nós pensarmos na fidelidade de Deus. Deus é fiel em tudo aquilo que ele faz. Então, nós temos diversos versículos, por exemplo, que vão nos mostrar, ou vão falar de como acontece essa fidelidade de Deus. Então, o Salmo 117, por exemplo, diz, a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então, a fidelidade de Deus, ela já é mostrada desde o princípio e vai sendo repetida ao longo de toda a Bíblia, mostrando que ela é algo inerente a Deus, ela é uma qualidade de Deus. Então, Deus não poderia subsistir, podemos dizer assim, sem ser fiel. É dele ser fiel. Então, Deus sempre é fiel, seja em que momento for, mesmo que o seu povo abandone, como já abandonou no Antigo Testamento, Deus continua sempre sendo fiel em suas promessas, em tudo aquilo que ele faz. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, né, diz o Salmo 119. Então, mostra justamente essa continuidade da fidelidade de Deus ao longo dos tempos. Então, Deus foi fiel desde o princípio, Deus continua sendo fiel ainda nos dias de hoje. Então, isso é uma qualidade inerente a Deus de sempre ser fiel. Ele não consegue subsistir sem ser fiel. Isso também nós vemos através das obras dele. E quando nós há pouco ouvimos o hino, né, que falava, tu és fiel, Senhor, esse hino, de alguma forma, traduz muito bem isso. Deus é fiel desde o momento da sua criação. As obras de Deus são perfeitas, está tudo no seu lugar. Então, essa perfeição da criação já se mostra desde o seu início. Deus faz tudo muito bem, Deus faz tudo perfeito. Isso é uma forma de mostrar a sua fidelidade, porque ele faz isso para o seu povo. Ele cria todas as coisas e coloca o homem, né, para ser o cuidador. Então, ele é fiel por si, mas ele é fiel também para essa criatura que ele faz, né, no caso, que somos todos nós também. E por isso, diz Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. Ele é justo e ele é reto. Então, a fidelidade de Deus, ela também se mostra justamente nisso. Primeiro, na salvação. Deus ama seu povo, e por isso ele salva, como ele prometeu. Ele prometeu isso para Adão e Eva. Diz, eu vou mandar um Salvador.
para poder resolver esse problema que vocês criaram, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo para Adão e Eva. Vocês estragaram, mas eu vou dar uma solução para que vocês possam se salvar e que as futuras gerações também possam se salvar. Mas, ao mesmo tempo, ele é justo também. Ele é justo e reto, né? Ele é perfeito, né, em tudo, inclusive na sua justiça também. E aí, o 2 Timóteo, né, fala, e se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É isso que eu estava dizendo antes, né, que a fidelidade é uma qualidade de Deus, está nele ser fiel, né, como diz aqui em 2 Timóteo. Diz, nós não, nós somos infiéis. Nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos infiéis, nós desobedecemos a Deus. Mas ele permanece fiel, ele vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar a sua qualidade ou a sua característica, pois isso faz parte dele. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, por isso, ele vai ser sempre fiel. Ainda sobre a fidelidade de Deus, também Paulo fala, né, quando escreve em 2 Tessalonicenses, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, Deus é fiel também para cuidar de nós. Ele fortalecerá e o guardará do maligno. Então, Deus é fiel na sua criação, naquilo que ele faz de forma perfeita, ao enviar todo dia um novo dia para nós, ao fazer o sol nascer, ao fazer a lua brilhar, ao fazer a chuva cair, Deus é fiel. E, ao mesmo tempo, ele é fiel também porque ele cuida de nós. Então, desde o princípio, quando ele cria o ser humano, ele também promete que vai cuidar. E ele cuida desse ser humano também contra as investidas do maligno. Ele mesmo promete que vai nos cuidar. E se nós pegarmos, por exemplo, ali a tentação de Jesus, nós vemos que o próprio Jesus foi tentado. Então, mostrando justamente que essa tentação por parte do maligno, ela está sempre à nossa volta, ela está sempre tentando, né, nos desviar também do caminho. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a certeza de que Deus nos fortalece, porque Ele é fiel, porque Ele jamais vai nos abandonar. Quer dizer, quando muitas vezes olhamos para aquilo que nós fazemos como seres humanos, nós somos imperfeitos, nós somos incapazes, muitas vezes, de cumprir aquilo que nós prometemos. Também Deus é fiel em relação ao perdão dos pecados. Quando diz lá em 1 João 1,9, que é um texto que nós usamos na nossa liturgia, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos purifica de todos os pecados e de toda injustiça. Essa é a promessa dele. Claro que aqui diz se nós confessarmos os nossos pecados. E essa confissão, obviamente, ela tem como característica, ou como pré-requisito, de que seja sincera. Então, se a confissão é sincera, se há arrependimento, Deus sempre perdoa. Deus sempre perdoa. Sei que muitas vezes eu já debati isso com meus alunos, né, e eles muitas vezes questionam, por exemplo, quando alguém está preso, né, ou comete um crime e se converte, né, vamos dizer, se regenera, se isso é possível, né? E aí, obviamente, que nós precisamos pensar que se, de fato, o arrependimento é sincero, né, Deus perdoa, sim, Deus perdoa. Deus perdoa todos os pecados, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Mas Deus perdoa, né? Podemos dizer assim, mesmo o pior pecador, quando ele se arrepende, sinceramente, ele obtém, e confia no perdão, ele obtém, de fato, o perdão, porque isso faz parte da essência de Deus, de perdoar através de Jesus Cristo. É da essência de Deus perdoar. É importante nós olharmos para isso, né? Dessa capacidade que Deus tem, de fato, em perdoar os pecados, por pior que ele seja, desde que haja arrependimento verdadeiro, porque se não há arrependimento verdadeiro, óbvio, né?
não há arrependimento de fato, né, nesse sentido. E por isso, Deus perdoa todos os pecados. Isso faz parte da essência dele, porque ele é um Deus perdoador, isso está na fidelidade dele. Ainda nessa questão da fidelidade em relação a Deus, né, nós temos diversos textos, né, no Novo Testamento que falam também nessa questão da fé. Diz, o justo vive pela fé. Esse é um texto bastante conhecido, né, lá do Antigo Testamento, e depois em Romanos, de novo, né, quando, esse, aliás, o lema da reforma de Lutero, né, quando fala o justo vive pela fé. Então, a palavra fé na Bíblia também é traduzida como fidelidade, né, como eu falei antes. Então, fé tem tudo a ver com fidelidade a Deus. Interessante isso, né? Se nós temos fé, isso, de alguma forma, pressupõe que nós sejamos fiéis a Deus. E aí, o que Deus quer, de fato, é que nós creiamos nele, é isso que salva. Então, não é, muitas vezes, o tempo que alguém creu, mas que ele esteja na fé, né? É isso que salva, é a fé. Então, por isso, a palavra fé e a palavra fidelidade, né, elas estão interligadas. Se nós, de fato, cremos em Deus e que Jesus é nosso Salvador, isso pressupõe fidelidade. Né? A fidelidade está linkada com a questão da fé, né? Até porque a origem da palavra é a mesma, né? Fidelidade e fé. É a atitude daquele que crê e que obedece. Aí tem um segundo ponto, né? A fé, que pressupõe fidelidade, ela também faz a querer obedecer a Deus. Essa é a segunda parte. Então, nós cremos, sim, mas por que nós obedecemos? Nós obedecemos porque Deus fez tudo por nós. E nós, de alguma forma, né, Paulo fala disso aqui em Romanos 1:5, ele fala dessa obediência da fé. Né? Se eu tenho fé, eu passo a seguir a Deus, né? Dá para usar esse termo, né, no sentido de obedecer. Então, Paulo chama isso de obediência da fé. Então, a fé, ela também pressupõe obediência. Eu vou obedecer ao Senhor, porque eu tenho fé, porque Ele fez tudo por mim, né? Então, é nesse sentido que Paulo fala aqui também, nesse sentido de fidelidade. Então, a nossa fidelidade, nós temos fé? Sim, mas ao mesmo tempo nós nos submetemos, nós obedecemos, né, a Deus, seguindo a Ele fielmente, né? Poderíamos dizer assim. Ainda em relação a isso, né, quando lá em Mateus 25:21, trata dos servos, né, quando Deus deu para cada um alguma coisa, né, e ele elogia o servo que guarda o pouco, né, e cuida daquilo que Deus lhe dá. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu reino. Esse é um texto muito utilizado, né, quando se quer fazer referência, muitas vezes a pessoa, né, costuma-se dizer, a pessoa que, isso não só no sentido bíblico, né, isso vale para o sentido social também. Alguém é corrupto em pequenas coisas, pressupõe-se que ele vai ser corrupto também em coisas maiores. Então, quando se fala em corrupção, muitas vezes se usa esse termo aqui, né, esse versículo, para mostrar que não são só algumas, ou os políticos que são corruptos, né, mas a corrupção, ela também está em muitos lugares, em coisas pequenas que as pessoas fazem. Tá? Mas aqui Jesus justamente aponta para essa questão da fidelidade, ele quer que, de alguma forma, nós sejamos fiéis em tudo, seja em coisas pequenas, seja em coisas grandes, porque não há diferença. Quem é fiel, diríamos assim, é fiel, tá? Seja no pouco ou seja no muito, né? É o que Jesus, de alguma forma, aqui também está dizendo. Então, também vale isso em relação a Deus. Ainda nesse sentido, né, em 1 Coríntios 4:2, Paulo diz que fidelidade é algo que é requerido de nós, né? Então, Deus quer que nós sejamos fiéis.
né? Que nós cuidemos também da nossa fé. Talvez essa seja a grande fidelidade que nos cabe, e cuidar muito bem da nossa fé. Porque se nós cuidarmos bem da nossa fé, o que vai acontecer, né? Nós vamos exatamente também ser obedientes. Quanto mais nós cuidarmos da nossa fé, mais nós teremos essa relação com Deus muito mais firme, né? Poderíamos dizer assim. E o que Deus quer das pessoas, né? Aqui diz Paulo. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra dispenseiros aqui, né, pode ser administrador também, né? Quem cuida de uma dispensa, ou que cuida de coisas que, na verdade, não são dele. Né? Esse aqui é um texto também que se usa, muitas vezes, quando se fala sobre a própria oferta e outras coisas que nós fazemos para Deus, ou as coisas que Deus nos dá. Aqui entra um todo, né? Na verdade, o que Paulo diz aqui, que se nós somos dispenseiros, né, ou em outro lugar fala em mordomos, né? O mordomo é cuidar justamente daquilo que não é seu, né? Ele cuida daquilo que é dos outros, é que nada é nosso, mas tudo Deus nos dá. Então, é nesse sentido que eles temos que cuidar daquilo que Deus nos dá. Seja pouco, seja muito, o que Deus quer é que nós sejamos fiéis naquilo que Ele nos dá. Pode ser em relação aos nossos dons, pode ser em relação ao nosso corpo, pode ser em relação aos nossos bens, pode ser uma série de coisas. Mas, claro que o principal aqui é a fé, né? O que Ele quer? Que nós cuidemos da fé, que, por sua vez, vai nos fazer cuidar muito bem do restante tudo. Podemos dizer que é uma consequência, né, de nós, nesse rol de coisas, né, cuidarmos também de tudo aquilo que Deus nos dá, e saber que não é meu, nada disso é meu. Tanto assim isso é verdade, que quando a gente parte, né, a gente não leva nada, né, sempre se diz isso, né, que ninguém leva nada, né, e é verdade, né, de fato ninguém leva, né, a gente parte, né, e deixa as coisas aqui, né, porque elas também não nos pertencem. E um texto muito bonito, né, que está lá em Apocalipse 2:10, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Deus requer, como diz 1 Coríntios 4:2, e aqui em Apocalipse reforça isso, devemos ser fiéis a Deus sempre, até a morte. Então, qual é o risco, né, quando nós não cuidamos da fé? Essa é a grande questão entre esses dois versículos. O risco de descuidar da fé é alguém perder a fé. Esse é o grande risco. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou impossível ser salvo. Tá? Não há como. Então, perder a fé é o grande problema, ou o maior risco que existe, de fato, nesse contexto. E a corrida, dá para dizer assim, até a morte, ela é de longa duração, né? Ela é uma maratona. Ela não é uma corrida curta, né, de 100 metros, né? Quer dizer, todos nós temos uma trajetória, e nessa trajetória, a nossa responsabilidade é cuidar muito bem da nossa fé, né, para nós recebermos aquilo que Deus preparou para todos nós. Quando pensamos também agora na relação ao próximo, né? Quando nós pensamos em fidelidade, nós pensamos na mesma linha dos 10 mandamentos. Né? Lá nos mandamentos, e Jesus faz isso, né? Ele resume em duas partes. Ele diz: a primeira é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que é o que nós vimos aqui, que é a nossa relação com Deus. Agora vem a relação com o próximo, né? Como acontece essa fidelidade agora em relação ao próximo? Então, nós temos os demais mandamentos todos, de alguma forma, que nos orientam a nós sermos também fiéis ao nosso próximo. Né? Podíamos citar os mandamentos todos, e todos eles, de alguma forma, falam isso, né? Em relação aos nossos pais, em relação ao próximo, né, de cuidar da vida dele, né, quando fala não matarás, em relação ao casamento, em relação a não roubar dos outros,
não falar mal dos outros, né? Não trair a confiança, né? Lá no 8º mandamento, e depois fala da cobiça, né? Lá nos outros 2 mandamentos. Poderíamos resumir isso, né? Que é a fidelidade em relação ao próximo. Mas eu coloquei algumas figuras aqui, né? Para a gente pensar também como isso muitas vezes não funciona tão bem, né? Se a gente conseguisse ter uma balança, talvez a balança da justiça, né? Da retidão, né? E que a gente conseguisse manter esse equilíbrio, talvez, né? Alcançaríamos, né? O ideal, né? Nessa questão também de fidelidade em relação às coisas que são do outro, em relação às nossas relações, os nossos amigos, em relação a ganharmos um troco a mais, enfim, né? Tudo isso está dentro desse contexto. E que Paulo fala aqui, né? Em Romanos 13, 8 a 10, exatamente isso, né? Esse é um texto muito interessante, porque ele resume, né? Isso mais ou menos que eu falei. Diz, não fiquem devendo nada a ninguém. Interessante essa parte inicial que Paulo fala. Não fiquem devendo nada. Não fala aqui só de questões monetárias, obviamente. Ele, quando diz não fiquem devendo nada a ninguém, ele está dizendo para nós usarmos a balança de forma adequada, né? No sentido figurado, obviamente, nem todos os sentidos, né? Então, de termos o cuidado de não fazer nada de mal a ninguém, em outras palavras, isso que ele está dizendo aqui, exceto o amor, né? Uns para com os outros, tá? Pois quem ama o próximo, né, que está lá na segunda parte, né, dos 10 mandamentos, pois quem ama o próximo cumpre a lei. É isso que ele está dizendo. Então, o resumo disso está no amor, né, mais uma vez. Então, pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo, né, que é o que é o resumo aí, né, da segunda tábua, né, dos 10 mandamentos. É amar o próximo como a si mesmo. Aí, essa balança fica equilibrada. É isso que Paulo está dizendo aqui. A fidelidade, ela é caracterizada pela responsabilidade. Então, essa palavra é chave aqui. Responsabilidade e cumprimento aos votos feitos. Então, quando, na prática aqui, né, nós damos uma palavra a alguém, ela deveria valer, né? Isso é fidelidade, é ser responsável, é ser digno de confiança. Quem é fiel é responsável. A responsabilidade está ligada à formação do caráter, né? Então, nós, como cristãos, nós precisamos também lapidar o nosso caráter, né? E esse é um exercício, de alguma forma, que precisamos sempre fazer. Ser responsável é aprender a subordinar seus desejos e inclinações à ordem moral e à vontade de Deus. Quer dizer, a ordem moral são também as leis civis. É isso que nós temos em abundância aqui, né? Pela Constituição Federal e de onde as leis depois vão surgindo. E também a vontade. Então, o que está se dizendo aqui? Nós cumprimos a vontade de Deus, mas porque essas leis que existem, de alguma forma, elas também protegem o nosso próximo e nos protegem também. A fidelidade não pode estar arraigada a interesses pessoais. Algumas pessoas se submetem a determinadas exigências buscando tirar proveito de algo. Sua fidelidade está condicionada àquilo que lhe é conveniente e, quando alcança o que deseja, mostra sua infidelidade através de suas atitudes. Isso aqui talvez seria um resumo, né, do que se vive muitas vezes no contexto social, nos contextos de trabalho, nos contextos de relacionamentos, em que as pessoas buscam os seus próprios interesses. Tá? E quem atua em contextos corporativos, né, de trabalho, talvez vá perceber que tem muito disso, né? Pessoas que talvez são fiéis a uma pessoa enquanto lhe interessa, enquanto tem algo a tirar de lá, enquanto tem algum proveito. Isso, né, sem contar aqueles que são os puxa-sacos, né, dos seus chefes, enfim, que detonam os outros, né? Ela é fiel ao seu chefe enquanto ela tem benefício, né? Passou isso, então, na verdade, isso não é uma verdadeira fidelidade, né? E isso a gente percebe, né? Uma falsa fidelidade. Isso é um grande perigo também
né, nas relações de uma forma geral, a falsa fidelidade, ou né, ser fiel enquanto interessa, enquanto tem algum proveito. Passado aquele tempo, né, não interessa mais. Então, o contexto atual hoje, em que se vive muito essa questão do individualismo, né, cada vez mais forte, esse é um elemento extremamente presente também. Como ser fiel? Para finalizar, não podemos esquecer aqui, como estamos estudando os frutos do Espírito, a fidelidade é um fruto do Espírito Santo em nós. Portanto, é preciso andar no Espírito. Isso que nós dissemos anteriormente, é um exercício também. Eu tenho fé, sim, mas, diz Paulo, junto com a fé vem a obediência. Então, se eu não fizer um esforço também para andar nesse caminho e buscar o Espírito, há um risco, obviamente, de nós nos desviarmos do caminho. Não estou dizendo que nós não somos pecadores, somos. Somos fracos, muito fracos. Não somos perfeitos. Não, não somos. Então, nós vamos ter problemas, sim, sempre. Mas, o que nós precisamos, de novo, aquilo que Paulo fala, né? Que nós sejamos encontrados fiéis. Em relação a Deus, é que nós sejamos encontrados na fé. É isso que Deus requer de nós. E, ao mesmo tempo, vivendo a nossa vida aqui, andando no Espírito, obedecendo também, né? Obediência na fé. Isso significa também investir, gastar tempo sincero em relação a Deus. Então, quanto mais eu ando na presença, quanto mais eu busco, mais eu vou me sentir fortalecido e vou aprender também o que Deus quer de mim, né? E é uma forma também de amadurecer na fé. A fé também tem isso, né? De nós amadurecermos, assim como... É que passou um avião aqui, agora está fazendo muito barulho, por isso eu parei um pouquinho. Amadurecer faz parte disso, né? É uma caminhada. Assim como a gente amadurece fisicamente ou amadurece quando a gente vai, o tempo vai passando, o mesmo vale para a fé. Não existe fidelidade sem disciplina. Também precisamos de disciplina quando se refere a nós querermos seguir e sermos fiéis. É a obediência que fala Paulo. E por último, né, para fecharmos, nós somos convidados a ser fiéis até a morte, para recebermos o prêmio que é a vida eterna. Então, a fidelidade, para nós fecharmos aqui, ela está em dois aspectos diferentes. Primeiro, primeiro, de Deus em relação a nós, de nós em relação a Deus, e depois, no terceiro, né, nós em relação ao nosso convívio social, com as pessoas, na família, no contexto social onde nós encontramos em relação à segunda tábua, né, que fala de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, né, que assim seja. Amém. Perguntas? Não tem pergunta, mas eu tenho um comentário, pastor. Sim, pode ser também. É um desafio cada vez maior, né? Você estava falando e eu estava pensando, por exemplo, ali, antigamente, se a gente olhar, né, o quanto a palavra ela tinha validade, valor, né? E hoje parece que é mais, muitas vezes ela não tem, né? Foi caindo assim no desuso, né? E até na própria credibilidade, né? Antigamente ela era mais valorizada, assim. E acho que você está muito ligado a essa questão, né? Da própria cultura. Eu estava comentando antes aqui com o pai, a gente hoje fala muito da modernidade líquida, né? E, e acho que isso aí também interfere muito, né? Tudo em geral não tem tanto valor, né?
como antigamente as pessoas não são mais fiéis àquilo que prometeram, né? Deram a sua palavra, digamos assim, né? Você comentou aí sobre a questão dos ambientes profissionais, né? E coisa e tal, mas se for ver, assim, acontece até nos próprios relacionamentos também, né? Sobre a questão da utilidade, né? Do compromisso, se a pessoa, das intenções e tudo mais. Então, é um desafio cada vez mais maior, né? Porque é uma coisa que está já inserido, assim, na sociedade em geral, né? E essa questão que tu colocas, né, a questão da modernidade líquida, né, que o Bauman fala, né, Uhum. essa questão, por exemplo, de descartar as coisas, né, então a gente vive muito isso de ter tudo um prazo de validade, e cada vez mais, né, mas isso tá muito, muito presente, então, como tudo é descartável, né, as coisas, né? Então, a gente compra hoje um celular, daqui a pouco ele já era, né? Joga fora, deu. E, de alguma forma, essa rapidez com que se joga as coisas fora, há uma tendência também isso entrar na questão dos relacionamentos. Então, essa questão de ser fiel, né, parece que tem um prazo de validade, ela não pode ser eterna, né? Mas nesse contexto atual, ela está muito presente, né? E uma outra coisa, né, também é a rapidez com que as coisas perdem o seu valor, as verdades também. Então, hoje, também se questiona tudo, né? Tudo parece que perdeu o valor. Também as coisas espirituais, enfim, tudo muito rápido. Então, as pessoas não querem muito essa questão de obediência, né, que Paulo fala. Então, a obediência não me interessa muito. Às vezes me interessa outra parte, talvez, né? Mas a obediência não. Então, isso está muito ligado nesse contexto também que talvez a palavra seria as pessoas se submeter a alguém, né? Talvez tá nisso, né? Também. E há estudos hoje, assim, bem atuais, né, que mostram, por exemplo, que essas novas gerações não têm muita paciência a se submeter muito a autoridades, a patrões, enfim, eles vivem uma outra situação. Isso tem muito a ver com essa modernidade líquida, né? E que também tem a ver até com a nossa situação de igreja, eu diria assim, né? Porque essa questão de ser fiel, essa obediência à palavra, ela parece que perdendo força também nesse sentido, né? Outras observações, perguntas aí? Eu acho que a Luana falou tudo, né? Como as coisas elas mudaram, né? Com essa questão da liquidez, né? É tudo muito incerto, até as relações, né? Até enfim, né? A forma de convívio, enfim, né? Onde a palavra, o fio do bigode, né? Onde ainda se falava muito, né? Em relação ao fio do bigode, eu acho que isso, né, na verdade, mudou muito, né? Houve uma mudança bastante grande. Concordo, assim, acho que foi muito bem colocada essa questão, né? Só reforçando essa colocação da Luana. Porque todas essas situações, mesmo que a Bíblia apresenta, ela sempre vem de um pacto, né? De um acordo. Então, nas relações também, na verdade, se a gente olha, sempre é um acordo entre duas pessoas ou mais pessoas, né? Então, claro que tem a parte, diria assim, documental, né? A pessoa assina um documento de compra, venda, ou mesmo nas relações das pessoas assinam documentos, ou elas, de alguma forma, se comprometem, né? É sempre um pacto, né? De alguma forma, nós criamos pactos, né? Assim como Deus criou com o seu povo, assim como Jesus depois mostra também, né? Ele diz esse é um novo pacto, né? Um novo testamento. Agora,
vai ser dessa forma, né? Então, ainda bem, né? Eu diria assim que nesse contexto nós temos um Deus que continua fiel, né? E se a gente olhar a história da humanidade, né, ela também desandou, né? Muitas e muitas vezes, né? E feio, né? Às vezes, se a gente olhar ao longo da trajetória mesmo do povo de Deus, né? E Deus sempre ali, ó, fiel, né? Fiel, né? Nunca desistiu do ser humano. Então, todos esses contextos que a gente vive, talvez a grande mensagem que fica, né, que Deus continua fiel. Né? É que bom que Ele continua fiel, apesar, né, daquilo que nós muitas vezes fazemos, ou dessa nossa situação também, de fazermos as coisas do nosso jeito. Né? Apesar da pandemia, pastor, Pode ser também, né? porque se a gente, como é uma situação atual, universal, né? Deus criou a Terra, é o que a gente aprendeu, né? Lá no, Foi só até. tá, no seu tempo, e tá toda a Terra, né? No caso, nós humanos, aqui estamos todos afetados pela pandemia. Daí, isso aí, assim, o senhor disse, Deus continua fiel, Deus continua fiel, Deus é fiel, né? A fidelidade maior é dele para conosco, né? Eu acho que bem mais, né? Nós somos muito bem, assim, vulneráveis, por mais que a gente queira estar num caminho, seguir um caminho, aprender cada vez mais e tentar acertar cada vez mais, agradar a Deus, né? Digamos assim. Que a gente não faz para agradar o vizinho, o outro, a gente faz para agradar a Deus, né, pastor? É que tem uma Sim. coisa também, né? A gente está falando dos frutos do Espírito. Não sei se o meu pensamento está correto, né? A gente está falando dos frutos do Espírito, ou seja, a fidelidade também não depende de nós, né? Depende de Deus, né? Ela está falando que a mãe falou que a fidelidade maior é de Deus, sim, mas a gente ser fiel a Deus também depende justamente Da ação do Espírito da Santo. ação do Espírito Santo, né? Assim, ser fiel a Deus agrada a Deus, né? Essa é a perspectiva que a gente tem que olhar. Quando ele diz ser fiel Sim. até a morte, eu te dou a coroa. Claro que Deus é um Deus extremamente amoroso, né? E apesar de tudo que a gente faz, né? Não só a humanidade, né? Que a gente faz, ele continua sendo fiel a cada um de nós, né? Mas por isso que ele sempre de novo nos convida e diz assim, aí está o grande atrativo, né? Para nós também sermos fiéis a ele, né? E como nós, como cristãos, conseguimos entender isso, né? Como é bom ter um Deus tão fiel que continua nos dando tudo, né? Então, como é bom, né, estar com um Deus desses, e a gente, por isso quer também ser fiel em alguma coisa nas nossas obras, né, eu diria assim, né, na nossa obediência, né, como diz Paulo. Né, que bom que nós temos um Deus assim. Né? Isso, diria assim, é que nos motiva, e aí por isso que o Espírito Santo em nós, né, é que dá condições de nós também, de alguma forma, sermos fiéis primeiro em relação a Deus, que é o principal. Agora, talvez assim, né, a gente poderia resumir assim, se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis ao próximo. É que nós somos imperfeitos, obviamente, mas a grande questão é essa, né, de nós sermos fiéis a Deus, mantermos firmes em relação a Ele. É consequência natural, né, pastor? Claro que, eu diria assim, ela é natural, mas a gente precisa estar sempre, como diz Paulo, nessa obediência, né? A gente precisa se policiar, né? É nesse sentido que A Paulo gente tem chama. que estar vigilante, né, quanto a Exatamente, então esse precisa estar sempre cuidado se aí. policiando, se disciplinando, dizer, não, isso aqui eu fiz errado, não, eu não posso fazer assim, eu vou ter que mudar isso aqui, essa minha atitude não está legal, tá fazendo mal para alguém, né? Então, é nesse sentido, que Paulo nos chama também, né? Nesse sentido de nós fazermos essa autoanálise, poderíamos dizer assim, usando uma palavra aí da psicologia, né? Mas é fácil, a gente vê também que se a gente vai analisar as pessoas, o que acontece na volta, pastor, como a gente vê assim que
essa situação de fidelidade é uma coisa bastante forte, porque aí você vê um padre, um pastor, que desde criança diz, eu queria ser pastor, eu queria ser padre, digamos assim, né? Desde que daí vai para o seminário, tudo isso faz todo aquele estudo, aquele preparo para ser um pastor. Eu acredito que, não sei, a gente não é ninguém para estar julgando nada, mas pela demonstração, né? Exemplo, no caso. É isso que tu quer dizer. Não, assim, a gente, como cristão, a gente se difere das outras pessoas, né? Isso já é comentado, se difere. Então, uma pessoa que desde pequeno deseja ir para o seminário, coisa, se forma e tudo, e chega lá pelas tantas, de repente, tá casado e tudo, e de repente, vira tudo, pastor. Vira a mesa. Descasa, deixa a pregação, deixa de ser pastor, ou deixa de ser. O padre não casa, né? Mas no caso, sabe? É complicado daí a gente entender, porque a gente passa por situação assim, né? Aprendeu com o fulano assim, assim, daí daqui a pouco eu estou aqui assistindo todo esse estudo, participando desse estudo, tentando entender coisas que eu vi acontecer, que passaram por mim, e quando estavam comigo, era diferente, era como nós estamos agora, pregando a fidelidade e tudo. Mas daí tu olha ali a página e tu diz, pá, mas como, né? Sabe? Claro, a gente sabe, tem o pecado, todos somos pecadores, inclusive os pastores, né? É porque todos somos humanos, né? A gente sabe disso, só que, eu não sei se eu consigo me entender, é Sim. difícil, assim, a gente ter uma dimensão de entendimento desse setor fidelidade, né? Fidelidade, principalmente fidelidade. Aí entra uma questão que a Eu própria não falei, Bíblia, eu falei fidelidade, né, pastor? sim, sim, que Tá? a Bíblia também mostra e chama atenção para aqueles que têm ah, talvez maior, até fala nisso, quem tem mais dons, né, teria mais responsabilidades também, né, nesse sentido, e quem tem, quem assume algumas funções, ele também tem uma maior responsabilidade, né, e inclusive de, muitas vezes, fazer outros tropeçar, né, então a carga sobre ele, no sentido de cobrança, também, nesse sentido, é maior, né, porque aí entra a questão, é difícil, né? Como você falou, às vezes é difícil a gente julgar caso a caso, porque a gente, mas o que muitas vezes as pessoas, elas às vezes são levianas, né? Mas no sentido de não levar a sério a vida, ou aparentam levar e não levam, né? E aí, claro, elas têm uma casca, às vezes, que parece ser uma coisa e não é, né? Então, mas não há dúvida, né? Que quando uma pessoa que é autoridade, e quando for espiritual, ela ela comete escândalo, né, como a gente diria, a, Aham. o que isso gera, mas é muito maior do que ser uma pessoa comum, vamos dizer assim, né, que talvez não tem tanta responsabilidade. Então, não tem dúvida, né, que isso acaba afetando muito, né? Então, porque pessoas depositam confiança. Isso. Se pessoas Daí, depositam aí, confiança, uhum. o número de pessoas que acabam sendo afetadas, né, e no contexto desse que é comunitário, ele é muito grande, né? Então, não dá para dizer que não, que daqui a pouco pessoas não caiam da fé por isso, né? Ou que, sei lá, né? Talvez não caiam da fé, mas que perdem a credibilidade, vamos dizer assim, né? Isso afeta muito a credibilidade, não tem dúvida. Como qualquer um de nós, se a gente tem uma atitude em relação a alguém, pode ser simples, mas se a gente não cumpre algo que se esperava, o que que acontece? Nós perdemos a credibilidade, né? Daí entra aquele assunto assim, né? Ah, viu? Eu logo vi de cara que isso não ia longe, Aí eu acho que né? É, Pré-julgamento. Se a pessoa já está meio lá, balançado, não está muito acompanhando, né? Não está muito trabalhando esse alimento aí, né? Esse suporte que a gente precisa fazer.
né, com a gente, com a fé da gente, né, buscar, tá alimentando e tudo. Se a gente já tá meio balançado ali, a pessoa fica fácil, fácil, Não, fácil, fácil. né? É claro que a Aí, gente, sim, sem a gente julgar, né? Mas tem pessoas, claro, uhum, qualquer um pode cometer, assim, né? Cometer atos que se imaginava que não faria, né? Todo mundo pode cair e tropeçar, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Então, assim como, por exemplo, se a gente olhar os heróis da fé do Antigo Testamento, Davi, né? Davi caiu feio, né? uhum. Ele se arrependeu, voltou, né? Enfim. Mas óbvio que Davi depois teve muitos problemas por causa disso, né? Na sua própria família, né? Por causa de um ato dele, ele se arrependeu, Deus o perdoou, né? Mas aí entra nessa questão também das consequências dos nossos atos, né? Deus perdoa, mas as consequências sociais, ou muitas vezes familiares, elas perduram, né? Porque elas causam um impacto, elas causam impacto, a gente não pode esquecer disso. A mesma questão que eu, antes, quando eu comentei dos alunos, que alunos às vezes perguntam, né? Se Deus perdoa, sim, Deus perdoa, mas o impacto social, as consequências sociais, de um assassino, o cara se arrepende, Deus perdoa, mas as consequências sociais, ele ter que pagar, ele ficar preso, de talvez quando ele sair de lá ter dificuldades para retomar uma vida normal, isso permanece, porque é consequência, né, desse ato mesmo, eu diria que se aplica também, né, essas situações, seja de alguém que não é fiel numa situação, ele se arrepende, né, mas sempre aí fica, né, Deus perdoa, mas as consequências sociais, eu diria, né, daquilo que afetou, elas são difíceis de extirpar, difíceis, porque às vezes machucou alguém, ah, alguém se desiludiu, né, e isso é muito difícil de recompor, é quase como um cristal, quando ele quebra, e você vai colar de novo. Não, você cola ele, né, mas Vai ele ficar fica tudo ali, marcado. mas a marca ali, aquilo ficou, Uhum. você não consegue fazer Sim. perfeito de novo, colou, né? Mas fica, então, essas situações sociais, de alguma forma, elas perduram, elas estão sempre ali. E eu diria assim também, às vezes, quando a pessoa eh, comete uma falta grave, ela tem que ter consciência, mesmo que ela se arrependa, que as pessoas não vão assim de cara, logo todo mundo aceitar ela numa boa. Isso também não é assim, né? Porque, como eu falei, essas situações sociais elas perduram, né? Isso é outra questão também, né? A Assim, tira. desconfiança, né? Uhum. Você estava falando antes, hoje a gente, né, faz termo, faz contrato, né? Compra, venda, aí, vacina, coisa. E até nisso, às vezes a gente já faz pensando, né? Hoje é tão fácil tu comprar, tipo, eu andei comprando esses tempos aí na OLX, aí tu vai lá e compra de uma pessoa e tal, e vende. Aí a pessoa fica meio desconfiada, tá, mas será que é? Será que não é? Né? Então, a gente mesmo já tem isso, é mais de Sim, sim, desconfiar sim, do sim. que de confiar, né? Mas sabia que Mas tem umas coisas também. a OLX ela surgiu justamente nesse sentido de confiar nas pessoas? Ela tem essa característica de ser obrigado a confiar, né? E ela tem Sim. uma avaliação nesse sentido de funcionar bem, né? Porque você trabalha com a confiança. É. E isso é uma coisa bem interessante da OLX, né? Que você trouxe aqui. Eles trabalham justamente isso, tem que confiar, né? Você vai lá, olha o produto e assim, de uma forma geral, me parece que ela não tem trazido muitos problemas, né? É interessante que se explora isso, né? Justamente num momento, num contexto assim, em que a gente vive, né? Essa coisa assim de não ter muita confiança. Mas aí tem notícias boas também. A gente fala dessa nova geração. Sabe que essa nova geração, né? Esses aí, a geração Z, dos 20 anos por aí, eles têm muito essa questão de confiança, né? E parece que eles, de alguma forma, eles se desapegaram de algumas outras coisas, né? E tem feito ou trabalhado essas questões novamente de voto de confiança, assim, trabalhar na confiança, quase que uma coisa natural, né? Desse contexto deles, é interessante isso. Claro que a gente nunca pode esquecer que o velho homem está aí, né? E está sempre É. pronto a detonar todas as iniciativas também, né,
de confiança que muitas vezes se tenta, então a gente não pode esquecer disso, né? Dentro dessa questão da fidelidade, da confiança nas pessoas, dos relacionamentos, né? O inimigo está aí também, né? Para detonar. Ele está sempre pronto a dar uma rasteira em todos, né? E por isso, quem está de pé, veja que não caia, né? Como diz o versículo, porque todos nós estamos sujeitos, né? Então, se ele derrubar um grande, vamos dizer assim, né? Alguém que tem uma representatividade muito grande, ou um telhado de vidro, né? Como se diz, né? Pessoa exposta, seja um pastor, um padre, ou uma outra pessoa que seja uma liderança cristã bastante grande, o estrago é muito grande, né? E o inimigo também sabe disso. Então, se ele consegue puxar um peixe grande, né? Como se diz, ele sabe que o estrago também vai ser muito grande. Então, tem que se considerar tudo isso nesse contexto também, né? Não há dúvida, né, que isso está aí no horizonte também, né? E, Por com isso que é bom certeza... essas trocas de ideia, assim, viu, pastor? Oi? Por isso que é bom essas trocas de ideia que o senhor oportuniza no estudo, assim, no final, porque algumas coisas ficam mais claras. Porque Sim, quando a sim. gente começa a assistir o estudo, aí tu começa a ver, né, buscar a tradução das palavras, fidelidade, isso e aquilo, e aí tu começa a botar no teu dia a dia, ver as coisas que estão indo na volta, alguma coisa da tua vida que aconteceu, alguma coisa que tu presenciou, que te marcou, se mistura muito, e aí acaba ficando assim, uma palavra pesada, uma responsabilidade pesada né, de entendimento, de aceitar, até de aceitar também, né? Porque, como o exemplo que a gente estava falando ali de padre, pastor, liderança religiosa e tudo, já pensou, a gente vive assim, né, acompanhando, saudando, ah, sabe, agradecendo por ter uma pessoa dessa, e daqui a pouco aquilo tudo vira do avesso, assim, que dificuldade para a gente continuar aceitando a pessoa Sim, sim. por causa Por causa do pecado. por causa da Luana, por causa do pecado, por causa do que fez. E para Sim, mim, sim. só que para mim ainda é o pecadão. Mas que Sim, não tem, sim, né? Não sim. existe pecadão, mas é o pecadão. Não, não, mas é justamente porque diga assim, a representatividade dessa pessoa pode ser no contexto social, pode ser numa igreja, ou às vezes na família, né? Enfim, isso tem diversas situações, mas com certeza, se essa pessoa tem uma representatividade, ou tem muitas pessoas, digamos, que confiam nela, ou que têm nesse laço de relacionamento, mas é claro que o efeito vai ser maior, né? Então, e não tem dúvidas, quanto mais destaque essa pessoa tem, né? Se ela cai, né? Mais ela também causa efeito negativo, né? Nesse contexto, não tem dúvida nenhuma, nenhuma. Sim. Com certeza. Vícios, né, pastor, também, esse aí também, Também, essas também. coisas também, é bem fácil de deturpar, né, o posicionamento, a imagem Que, na verdade, dar uma quebra de confiança, né? Porque a gente está falando Sim, de fidelidade, é como se tu depositar, né, confiasse naquela pessoa e aquela pessoa, né, de um balde de água fria, né? Isso aí, é muito bom. Bem legal mesmo. Cada vez a gente fica assim mais. Qual é o próximo, pastor? Tema do próximo? tem que dar uma olhada. Acho que tem fidelidade, Cenas dos próximos acho que é capítulos. mansidão, né? Mansidão, depois tem domínio próprio. eu estava pensando nisso, quando a mãe estava falando, né, sobre esse exemplo do padre, do pastor, isso aí vai render mais no domínio próprio. Entra também, né? Eu acho que o próximo é mansidão. E também uma característica divina, principalmente, né? Ah, perfeito. Muito bem. Muito Tá bem, bom, pastor. Muito tá certo. Então obrigada. vamos fazer uma oração. Vocês têm algum pedido? Pastor, eu até lhe mandei ali no seu zap a lista que eu tinha aqui dos aniversariantes, depois eu vou dar uma revisada, ver se eu não esqueci ninguém. Eu gostaria muito, sim, de orar pelo meu irmão que faz aniversário amanhã, 60 anos, que é o Roberto. Roberto Lemke? Isso, Tá, seu Roberto vizinho, meu Araújo, vizinho ali. isso. Tá, Isso, tá Roberto certo. Araújo Lima. Tá, ok. Não tem a pequena É, que faz 19 também, a
Não é A Isadora. Isadora? Ah, eu não botei ali, tem que botar a Isadora ali até. Amanhã tem a Viviane, dia 7, Viviane também, né? Não, mas a Isadora, eu esqueci, a Viviane também faz amanhã. A Viviane é nora da Vilma. Eles Sim. moram em Porto Alegre. No tempo que eles estavam morando aqui na Mia, eles estavam frequentando aí na nossa congregação. Eles tinham trazido a transferência, tudo para cá. Agora está parada a situação de transferência, a gente até, depois, em outra oportunidade, a gente vê como é que fica. Tá? Uhum, tá. Então, a gente inclui o Roberto, amanhã eu vou ver se amanhã é 7, né? Amanhã é Se 7. conseguir os outros aniversariantes, se tem mais uma menina aí, parece isso? Tem a Ah, neta dele, a Isadora, mas daí eu não postei, não coloquei esse ano, mas a Luana me lembrou agora, é porque eu não entrei na parte dos batizados lá, né? Que ela vai Tá, fazer, acho que 9 anos, mas daí depois eu já lhe passo ainda amanhã, tá, pastor? tá certo Daí eu lhe então. passo. E é bom que a Isadora tem até telefone. Tá, A tá Isadora tem certo. até celular, viu, pastor? Eu vi os outros aqui também, é bom que ter que a gente grava um áudio, né, e manda para eles para Isso. desejar um feliz Aqueles que eu, aniversário. aquele do Roger. Oi? Que foi, Cris? Desculpa, eu falei com a Adriana. Ah, tá. Não me assustei, mas tudo bem. Viu, pastor? Então, ali aquele do Roger e da esposa dele é o mesmo número de telefone, que é a Viviane, né, que faz aniversário amanhã, é o mesmo número de telefone. Eu até nem sei se é aquele ali ainda que eu tenho, esqueci de ver do Roger. O Roger, eu tenho contato dele, Viviane, eu não tenho, para ver se é o mesmo, mas eu vou falar com o senhor ainda, porque, tá? Tá, tá Depois bom, ainda, então. hoje ainda passa ali. E as Tá mamães, certo. né, pastor? Isso, domingo, dia das mães, sim. É, Domingo é. vamos É. incluir também. Isso. Tá Eu certo, tive até então. coloquei lá no meu, no, num do- numa das minhas coisas assim, o privilégio de ser filha, de ser mãe e de ser avó já, né? De tudo isso, coisa bem boa. Mamães e Isso. mamães com açúcar. É, umas bênçãos, Triplo né? privilégio. Oremos, então. Tá, vamos lá, então. Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que podemos crescer no conhecimento da Tua palavra e também sempre ter a certeza que Tu és fiel em Tuas promessas e também nos cumprimentos, nos dando o principal, que é a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Deus, pedimos que nos mantenhas firmes na fé, porque é essa fé que nos faz ficar fiéis a Ti e também vivermos a nossa vida em nosso contexto social. Pedimos também, ó Deus, pelos aniversariantes aqui citados, o Roberto, faz aniversário amanhã, que tu estejas com ele, o abençoando ricamente, e também pedimos, já que abençoes a todas as mães, a qual festejamos domingo, a sua data, para que em sua vida sempre sintam o teu amor e a tua presença. Pedimos que guarde e protejas todos os males e perigos, principalmente nesse contexto de Covid, em que ainda estamos submetidos e que ainda precisamos de muita atenção e muito cuidado. Fica conosco, que nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.